Acho que vocês já devem ter ouvido falar, não é? Ah, e voltou a ficar torto, porque não usou a contenção. Okay? Às vezes as pessoas dão-lhes preguiça, já não querem dormir com o aparelho, ou perdem, ou partem, e depois não querem fazer novamente, e os dentes começam-se a movimentar. E ainda por cima, se for naquela fase em que ainda não estão os sisos literalmente cá fora, quando eles aparecem, apinha tudo porque não há nada que os trave, não é? Ou se tiram os sisos, ou então se usa a contenção até eles arranjarem espaço em posterior. Só que os sisos, infelizmente, todos os dentes têm a condição para aparecerem no osso, se houver osso suficiente à volta da raiz. Se não houver, eles arranjam uma posição em que seja favorável a esse aparecimento. Daí que às vezes, quando há extrações ou que há movimentações de dentes, há tratamentos que não dá para salvar, por exemplo, um canino que está apinhado. Está muito fora do arco de oclusão, do arco estético. O que é que acontece? Quando eles vão tentar pôr, não têm osso suficiente do lado de fora, na parte vestibular, para conseguir pôr o canino no sítio. Então vale mais arrancar o canino. Daí que às vezes ficamos chocados quando os médicos optam por extrações, mas às vezes não há soluções, porque os dentes não têm hipótese de criar osso à volta da raiz. E se não o fizerem agora, o que é que acontece? O próprio organismo vai fazer tipo uma úlcera à volta da raiz e começa a absorver o dente. Por isso tem que ser mesmo feita uma extração às vezes, não há hipótese de salvar essa posição. Regras para o nosso gancho Adams: ele só assenta num dente, e que é o sexto habitualmente, se não houver o sexto será um sétimo, não é? E tem as características como está ali o bonequinho. Ele é constituído por uma barra e 2 lupos. Não é? Esses 2 lupos, normalmente, conforme o tamanho do dente, será aproximadamente 45 graus. Portanto, tem a barra e eles ficarão a 45 de cada lado da barra. Regras para começar a fazer. Nós temos que remover, embora o vosso modelo não seja muito bom porque já não tem papila, mas tem sempre que remover a papila. Porquê? A nossa área retentiva do molar está um bocadinho abaixo da gengiva livre. E nós temos então que, no gesso, remover essa papila. Está tão seco. O gesso a ranger, né, os dentes. A mim já não faz confusão agora, mas no início sim, era nas aulas. Eu também vi não vais varrer a casa. Quando há pessoas no YouTube a ver vídeos de contenção e eles fazem até assim me arrepia. Também não gosto nada. Pronto, removem a papila à volta dos 45 graus, que será esta área aqui, que é fácil de perceber, não é? Por isso é que só assenta num dentinho. Quando nós vemos o dente, ele é cintado nesta área, não é? Tem aqui a papila. Depois não sai. Temos aqui a nossa gengiva, não é? Pronto, mais alta. Aqui, depois tem aqui o outro dente. Nós removemos este bocadinho de gengiva, que é a gengiva livre. Portanto, não vamos magoar o dente nem os tecidos para nada, porque ela sendo livre, não tem nenhum órgão de adesão ao dente. Está mesmo livre. Quando nós vamos ver, né, e puxamos essa gengiva, ela não dói, porque não tem nada que a sujeite ao dente. Portanto, é essa gengiva livre que nós vamos afastar quando inserimos o Adams e que não vai afetar em nada depois o dentinho. Tem que passar nesta área das cristas marginais, mesmo juntinho. Porquê? Se nós tivermos o oponente e se fizermos mais alto do que as cristas, vai interferir com a oclusão, né? Então temos que fazer mesmo justinha. Há autores que dizem que os Adams podem ser em 0,8. Bom, eu nunca vi médico nenhum pedir em 0,8. Porque se o 0,7 já interfere com a oclusão, imagina o 0,8, não é? Portanto, não faz muito sentido, a não ser que seja um aparelho funcional, em que leva os escudos de acrílico, e então aí sim, tudo bem. Mas se é uma contenção, não faz sentido nenhum fazer em 0,8. Ok? Tentem sempre, se o médico disser isso, ou é um médico que está habituado a que lhe mandem uns ganchos Adams mal feitos e, portanto, não têm retenção e partem facilmente porque não estão bem construídos, e pede um 0,8 para resistir mais tempo, mas está errado. É em 0,7 que devem ser realizados, assim como o arco vestibular. Pronto, então vamos lá confeccionar o nosso gancho de Adams. Mais ou menos 7 cm de arame dá, não precisam de fazer grandes comprimentos. Tá bem? Como é que nós chegamos à medida da barra? Pelas cristas, tá bom? Pelas cúspidezinhas aqui, pelas cúspides. Nós fazemos a barra com uma distância ligeiramente
em distal e mesial de cada crista, okay? De vértice, tá bom? Das nossas cúspides. Então vamos lá marcar isso. Vamos fazer já uma a 90 graus. Vamos usar aqui o nosso amigo Yang, que tem as ranhuras para segurar no arame. E dobramos uma. Chegamos ali. Esta caneta vermelha está um bocado seca. Vou usar esta. Se usarem as permanentes, depois têm que limpar os ganchos com álcool, porque não sai e depois no acrílico passa a mancha para o acrílico. Tá, okay? Se se esquecerem, eu vou descontar. Portanto, mais vale fazer com feltros. O feltro é dissolvido pelo monómero, não deixa resíduos. Pronto, então chegamos aqui tranquilamente e marcamos ali a nossa amiguinha na barra. Okay? De ponta a ponta da crista, não é? Um bocadinho Ligeiramente distal da crista. por fora de cada crista, sim, ligeiramente. E vamos dobrar ali. Seguram e põem sempre o alicate atrás da manchinha, que é para quando vocês fizerem a dobra, os 90 graus ficarem em cima da vossa mancha. Estão a ver? Vai ficar em cima da mancha. Okay. Pronto. Para fazer, eu não gosto de fazer pela saúde do arame, não é? Eu não gosto de fazer em 2 movimentos um gancho Adams, ou seja, há quem faça as hastes assim, e vamos marcá-las pela altura. Eu chego aqui e como é que eu vejo a altura de um loop? Pelo meio do dente, se ela tem que estar, a barra ficar aqui nesta área, ok? Ela tem que estar aqui no meio, ou seja, da coroa, pelo equador do dente. Eu chego aqui e marco a altura do meu loop, ok? Vamos à altura do loop. Coloco o arame, o alicate. Estão a ver que estou a usar o Yang, que tem a pontinha redonda e vai ficar os dois loops. Não. Eu só uso o 139 para pequenos movimentos, mas essencialmente para quê? Como ele tem a ponta fininha, para fazer, quando nós fazemos molas, nós temos que dar uma linha de acabamento à mola. Portanto, a mola será uma coisa assim. E aqui eu costumo dobrar um bocadinho a ponta, para quê? Para não arranhar a língua, não arranhar a bochecha. Então dobra-se essa pontinha. Eu só consigo fazer isso com este alicate, porque tem a ponta fininha. Para fazer estes loops pequeninos também uso isto. Agora, para fazer anças, como é neste caso, se você não marcar o sítio neste onde a fez, a outra já não fica igual. Diferente. Então temos que ser espertos, e por isso é que eu gosto do Yang, porque o loop é sempre igual. Tá, okay? Pode diferenciar da altura se a gente se enganar na altura, mas a forma, né, a distância, diâmetro, é sempre o mesmo. Pronto, então vamos, para vocês ser mais fácil, vamos fazer a 90 graus e depois passar para 45. Eu não faço assim, eu já vos explico como é que eu faço. Portanto, seria de um lado e do outro, a 90 graus, e depois, né, temos esta forma que vocês já fizeram, portanto é fácil de chegar lá, e depois será os 45 graus de um lado e do outro. Okay? Eu não gosto de fazer assim. Eu fiz um curso em Itália em que o senhor, que era um ortodontista já com 30 anos, ou 35 de profissão, ele dizia que as tensões que nós colocamos no arame têm que ser evitadas, que é para os aparelhos durarem mais tempo, não é? Eu faço assim, vou ser rápida a fazer, que é para não estar a demorar. Só para vocês verem. Eu faço logo a 45 graus o loop. Tá? Se eu posicionar o alicate, primeiro assim, né, na mesma linha, e depois a 45 graus, quando eu faço o loop, ele já fica a 45 graus. Okay? Mas eu sei que isto cria muita confusão. Super fácil. Parece que a pessoa está aí Eu sei que vocês têm que estar a pensar não sei quantas barras e não sei mais, não sei o que. Então, para o lado é que está a virar. Exato, portanto, e quando é para o lado contrário, precisamente o arame fica em lado contrário e fica a 45 graus. Pronto, fica logo feito a 45 graus. Basicamente é isso que a professora quer. Com o tempo vocês podem lá chegar. Agora, para vocês não se baralharem, vão fazer a 90 e depois pôr a 45. Ok? Bom dia. Mas o mesmo arame. Sim. Não. Fazemos a 90 e depois fazemos outra arame a 45. Não. Fazes o mesmo e depois Fazes isto a 90 graus. Eu volto a simplificar outra vez, está bem? É quando fazes a dobra, o arame assim está num plano. plano e depois E depois é que se faz a dobra de 45. Mas eu volto a especificar para toda a gente. Então, primeiro agora fazemos a 90 graus, que é o alicate
e o arame ficam perpendicular um ao outro e, portanto, a lança fica na mesma linha que a barra, certo? Okay. De um lado e do outro. Este não está com medidas, portanto, não se preocupe. Se eles estão os dois na mesma linha, eu tenho que os pôr, não é? Porque isto está a 90 graus. Vamos pôr a 45. Okay? Então, é só dobrar, viram? Seguro com uma mão, com a outra, dobra a barra. Do outro lado é a mesma coisa, dobrou. Até ter os 45. Ok? Pronto. Ele fica logo com os 45. Tem que ficar então apoiado nas áreas. Este não serve porque é grande. Acho que foi feito ao olho. Vão ver, não se pode fazer a olho. Existem caixinhas com ádames pré-formados. Eu por acaso tenho lá em casa, posso trazer para a próxima aula. Nunca consegui usar aqueles ádames. Para já porque são mal feitos. São feitos em máquinas, né? São prensados com as máquinas e os lupos são super estreitinhos. Quando um ortodontista quer usar um alicate para ativar ou para abrir o lupo, quase que não cabe lá a pontinha do alicate. Portanto, tem que se pôr a ponta para fazer força com a outra parte. E não consegue, eu não gosto deles. Há quem os use só para o tempo que eu perco a adaptar aquilo que está feito para um dente, porque ele tem que passar entre as duas cristas, tem que estar bem justo, porque senão não serve para nada. Se vocês fizerem um gancho Adams a 90 graus, e 90 graus neste caso agora vou falar, seria assim, em relação ao dente, portanto, eles vêm praticamente assim, os ganchos. Isto é 90 graus, isto não serve para nada. Não é? E se for a barra maior que as nossas cristas, a distância, o que é que acontece? A barra irá daqui a aqui, não é? Vai de, sei lá, quase dali a ali. Quando nós fazemos o loop, ele fica a 90 graus. Se ele ficar a 90 graus, entra entre os dois dentes. Se entra entre os dois dentes, fica numa área expulsiva dos dois dentes. Porque o que faz ser retentivo é ele ficar encostado na área retentiva do dente, certo? Os nossos dentes são todos redondinhos até o equador. E depois afunilam, não é? Portanto, tem uma cinta. Todos eles. Certo? Se nós não fizermos essa retenção, e vocês já deram isso nas esqueléticas, onde é que vocês fazem a ponta do gancho? Abaixo do equador. Que é onde há a retenção. Porque na outra zona é expulsivo. Tá bom? Portanto, é isso que nós pretendemos. É fazer, não sei qual é este. Bom, deixa-me tirar estes dois, antes que me baralhe mais a cabeça. Agora, vamos ver se está bem feito, não é? E a gente vê que ele assenta na perfeição. Podem passar e juntar e palpá-lo e ver como é que funciona. Bom dia! Acordou já? Então abram um bocadinho as janelas. Somos muitas lâmpadas. Eu sinto-me gelada e estou... São 9 anos, também estou com fome. Vi uma maçã, mas acho que as maçãs ainda dão mais fome do que tiram. É verdade, porque se dá estômago vazio, mas uma maçã dá mais fome. Estômago pleno, Já que eu não como maçã, Eu tenho dificuldades em fazer. nem fazem mesmo. os lupos. Sim. Então, mas fazem com a ponta do yang, é fácil. Professora, convém depois que esta ponta está justa ali, este tampo, este também, não é? Ficar mesmo justinho ali. Sim, e a barra fica sempre 1 milímetro pelo menos afastada do dedo. Ok? Qual é que é a ideia de nós podermos... Que é? Uma aranha? Ah, então fecha. Fecha que é para ela não entrar. Ah, pronto, já cá está dentro. Então deixa lá. Se é daquelas que têm aquelas patas gigantes, essas não mordem. Não pega olhos, Pronto, então vamos lá fazer o nosso look novamente. já está vendo, ela já Mas sei com lá uma para marquinha, professora. Por exemplo, se eu quiser num sítio específico. Pronto, já está. Ah, você não queria o loop, você queria a barra. Não, Então, mas eu para fazer o loop tenho que fazer primeiro a barra. Tá bem? Pronto, a barra fazemos à medida da distância de crista a crista, ligeiramente afastado do vértice, não é? Pronto. Como é que eu obtenho a altura? Nós a altura obtemos com a distância que vai da gengiva ao meio do dente, à coroa clínica, né? Ao equador. Marcamos essa área aí, fazemos aí uma marquinha da altura. Okay? E quando nós colocamos o nosso alicate para fazer a dobra, nós temos que ver a marca. Porquê? Se nós fizermos muito atrás da marca, vai ficar curta. Se fizermos em cima da marca, vai ficar mais comprido que a marca. Portanto, nós temos que ver a marca da nossa caneta. ficar mesmo atrás.
Pronto, Vai fazer outra vez, tá bom? Sim. Ah, mas eu queria era mesmo um loop. Querias Uma a mola. bolinha. A molinha. Sim, Uma mola, você quer uma mola. Essa eu também não consigo. Pois é isso. Eu só tenho um problema, é que ela fica um bocado Quadrada. quadrada no início. É onde está Depois fica marcado o redonda. alicate. É, mas no início fica quadrada. Pronto, nós começamos, vou fazer este aqui, não interessa, neste caso nós não vamos fazer as regras, o que fica para a frente e o que fica para trás, vamos fazendo. Sim. Segure bem sempre o alicate, nós temos que ter força nas duas mãos, não é? Não podemos ceder, quando esta está a trabalhar, esta não pode abrir, tem mesmo que continuar com a mesma força, esse é o único truque, a força não pode sair do sítio, senão o arame sai. Não é? Se o arame se mexer no alicate, ardeu, vai ficar bem. já não fica redondo. Então nós fazemos força, repare, eu estou a rodar as duas mãos, ok? Quando está nesta fase aqui, é que nós vamos abrir aqui. E vamos mais ou menos ao meio onde está redondo. E voltamos a dobrar, ok? E repare que eu dobro as duas mãos. O movimento sempre é ambidestro, ok? E já está. Tá? O truque é esse, é não largar a força quando estamos a dobrar. Portanto, e a mão dobra, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. A Dobrado outra mais. não dobras, se calhar, então vai ficar direito. Exatamente. Se faz as duas, já fica as duas. É essa parte que me falta. É só esse o truque, é não largar a força no momento em que vocês rodam. Se Eu não consigo fazer isso com um arame tão curto, tem que ser mais curto. Pronto, mas faça mais comprido, Que é mas para vai com o agarrar melhor, hábito, senão não é? foge-me. Eu tenho algumas dificuldades em dobrar o arame no sítio certo onde faço a Marca? marca, porque umas vezes ou ficou na linha mais avança um bocadinho mais ou menos. É a força que você faz a segurar o arame. O mais difícil de acertar nas folhas é o três pontas. O zigue-zague que a professora faz. Isso é o mais difícil de acertar. O zigue-zague. Depois de fazeres o primeiro é fácil, Isso mas... depende. Mas eu a princípio Sim, estava a depende da fazer distância. É que o meu de três pontas não é muito largo. Cheira a verão. Para mim cheira a verão, esses cheirinhos, é sempre Nossa, praia. esta barra aqui não podemos fazer com 3 pontas. Não. O que é que eu disse sempre das 3 pontas? O 3 pontas faz 3 marcas, certo? Se nós fazemos 3 marcas, já há 3 pontos de tensão danificados. 2 aqui e 1 por baixo. É um gancho Adams, embora não pareça, tem vários sítios de tensão. Deixa-me só ver este ganchinho. E são todos eles aqui, nesta área. Porque cada vez que nós inserimos o gancho, ele tem que abrir e fechar, né? Está a fazer de mola. Portanto, a tensão é aqui, que se vai refletir, ok? Tá bom? Quando fazemos força a mastigar ou a comer, a tensão é mais na barra, pelas bochechas, etc, etc. Mas vai tudo dar ao mesmo. Vai sempre nestes 3 pontos aqui que iria incidir. Isso significa que vai partir, né? Por cansaço dos materiais, acabam por partir. E é o que vos digo, aprendam isto para qualquer trabalho da vossa vida, seja prótese acrílica, seja cerâmica, não façam a contar que vai partir, ok? Façam para não partir mesmo, nem que dure 20 anos, mas a ideia é nós não trabalharmos à borla durante 6 meses, ok? E na ortodontia funciona mesmo assim, nós temos que dar garantia de um aparelho, 6 meses, no mínimo. E olha que há muitos médicos, mesmo passando um ano, ainda querem que a gente faça à borla, tá? Portanto, façam para ele durar mais do que 6 meses, que é para não chatearem a cabeça e terem que trabalhar à borla. Porque é verdade que não dá muito trabalho fazer uma reparação, mas ocupa tempo, gasta-se material e alguém tem que ir fazer. Né? Porque é uma urgência, normalmente, uma reparação. E isso implica o quê? Uma urgência é sempre mais caro, porque vai fazer parar todos os outros trabalhos que estão a decorrer. Tá bom? E vai interferir com o horário dos outros trabalhos. Então nós temos que ser despertos e não trabalhar para falhar. Okay? Habituem-se sempre a pensar que o arame tem que durar mais do que 6 meses. E olha que há miúdos que são terrivelmente difíceis, e isto digo-vos porque já não é a primeira vez que tenho que consertar TPAs. Vocês no semestre a seguir vão fazer TPAs. É uma barra palatina soldada a 2 bandas e que é uma coisa que dura muito tempo. Já fiz dezenas e dezenas de barras e duram 2 anos na boca. E não se partem. E há miúdos que estão constantemente a partir. Ainda agora há um que já é a terceira que eu faço. E é a terceira à borla. Eu sei que não é um problema meu, não é um problema de fabrico, não é um problema de má solda, não tem nada a ver com isso. É um miúdo, gosta de brincar com a língua, não é? Na barra, então está sempre a forçar a barra para trás e para a frente. Até que por cansaço ela parte. Pronto. Até lhe acontecer algum acidente, espetar o arame na língua ou coisa do género e parar de brincar. Mas até agora ainda não aprendeu. Mas quem se lixa sou eu que tenho que fazer lá a borla. Mas a culpa aí não é da professora. A
O pai é do miúdo, ele é que ia pagar outra vez. Ele deu um jeito à língua lá atrás e ficou com a língua presa no arame. Não sei eu. Empalou. Não, porque, por exemplo, se eles puserem o arame vestibular, o arco vestibular, e às vezes nas bandas eles deixam, como não vêm, não se consegue chegar lá bem com os alicates, ou não tem um alicate de 90 graus, fica mal cortado e fica um bocadinho fora, 5 milímetros ou 6. E às vezes aquilo espeta-se mesmo na bochecha. Se uma pessoa for lá com a língua, espeta mesmo e fica a língua presa. Pois claro, é o medo de rasgar, é o medo da imaginação, não é? Porque seria fácil uma pessoa puxar a língua um pouquinho mais e ela desprende, é tipo anzol, né? Vai para a frente e sai. Mas são crianças que e não se lembram disso, como é óbvio, né? Então entram em pânico, que é normal. E ainda por cima a língua exagera sempre tudo, não é? Uma coisinha pequenina parece 20 vezes maior. Pois é. Então, A Marta parece que temos a boca cheia. exatamente. Pronto, vamos lá então. Depois desta fase, a barra tem que sempre ficar afastada do dente. Como é que nós controlamos esta fase? Vamos segurar o nosso araminho, e aqui convém que vocês não façam muita força, porque vão espetar o arame, e vão marcar com a vossa caneta de frente. Okay? Vocês estão a controlar o vosso arame. Isto porque, se vocês fizerem a olho, lhes garanto que não vão acertar com as cristas. E isto é um truque. Vocês, se fizerem a marcação vista daqui assim, não é? Vão marcar aqui. Eu estou a ver o arame e vou marcar entre os dois dentes. Ok, está marcado. É aí que eu tenho que dobrar o meu arame, para vir em encontro às duas cristas. Tá? Se não fizerem assim, vai ficar a 90 graus em cima da crista, vai ficar muito alto, e depois faz um ângulo demasiado forte. Se o nosso dentinho estiver cruzado, por exemplo, o inferior, vai bater ali. Que às vezes acontece, fazem-se tratamentos e os dentes ficam cruzados na mesma. Professora, podes explicar outra vez como é que marca Posso, o peixe? já faço no outro. Bom, vão colocar a área redonda atrás da marca e a reta à frente, para fazer um ângulo de mais ou menos, não de 90 graus, mas quase. E vão dobrar. Agora, não dobram de uma só vez, tá? Vão vendo para onde é que vai o arame, tá ok? Porque eu já sei que se eu fizer assim, ele vai na direção que eu quero e vai acertar em cima das cristas, mas vocês não façam de uma só vez, porque se o fizerem, vão ter que abri-lo, né? E isso implica a mesma conversa, vão danificar o arame. A ideia é criarmos movimentos numa direção, mas nunca voltar atrás, seguir sempre nessa direção. Se fizerem devagar, e porque ainda não conhecem a força do arame, convém fazer devagar até perceberem que força é que têm que aplicar o arame. Tá? Para mim já é automático, às vezes é um bocado difícil estar-vos a explicar o quanto é que vocês têm que aplicar de força. Isso aprende-se com a prática. Eu já sei que tenho que segurar determinada força com a mão direita e com a esquerda fazer a outra força, mas se eu for criar pequenos movimentos, por exemplo agora, eu queria pôr isto em L, foi só fazer um tico porque já sei que parando ali já está, porque já conheço a resposta do arame, né? Abri assim e ele para ali onde eu quero. Mas isso vai-se aprendendo com o tempo. A minha maior dificuldade, por exemplo, agora é o 0,7. É demasiado mole, né? Porque a maior parte dos aparelhos que eu faço são funcionais ou então soldados e são sempre com 0,9. Portanto, quando passo para o 0,7, às vezes olho para ele, será que é 0,6? Porque é demasiado brando, né? Isto dobra-se com tanta facilidade, parece plasticina. E quando um se habitua aos arames mais duros, a força que nós fazemos já é automática, né? Então não é difícil dobrar o arame, já estamos, o nosso cérebro já está a contar que tem que aplicar aquela força. É quase como no boxe, nós sabemos que vamos dar um murro de determinada maneira, tem um impacto de não sei quantos quilos em cima da outra pessoa. É a mesma coisa aqui, nós habituamos-nos a aplicar uma determinada força e a obter uma resposta do arame. Então onde é que está o meu bichinho? Está aqui. Então vamos lá. Viram como é que ele ficou? Não está a 90 graus, não é? Está mais baixo do que a barra, porque se ele estiver à mesma altura que a barra, vai estar acima das cristas. Não é? Ok? Pronto. Vamos continuar a dobrá-lo até ele assentar entre as duas barras. E estou a usar o 139, o meu tem uma ponta pequenininha. Por isso é que eu gosto dos meus alicates. Já estão ensinados. Pronto. Já está encostado aqui ao gesso. Reparem quando a nossa forma, agora aqui entre os dois dentes, não é? Tem aqui as duas cristas,
Temos esta área aqui, tem que assentar aqui primeiro. Não é? E depois é que vai dobrar em cima da crista. É fácil. A barra fica mais ou menos 1 milímetro do Convém, quadrado. o mínimo 1 milímetro, sim. Okay? Isto porque quando o médico precisa de ativar o loop, imagino que ele tem que o fechar por alguma razão. Se eu tiver a barra encostada ao dente e ele fechar aqui o loop, a barra vai encostar ainda mais. Se a barra encostar ainda mais, fica a fazer força. E uma força contrária àquilo que ele pretende, que é, depois é expulsivo. Né? Ele vai querer fazer com que a placa assente e ela está sempre a levantar, porque tem ali uma tensão externa. Tá bom? Pronto, então vamos lá continuar. Ups. Aqui as mãos estão sujas. Marquem sempre onde vocês querem dobrar. Tá bom? Se as marcas saírem, porque o arame é brilhante. O reflexo do metal faz-nos esquecer rapidamente onde é que era a marca que nós pensávamos que era. Né? E eu própria, depois de tantos anos, ainda continuo a marcar o arame. Porque é um esforço para a vista, isto é brilhante. Se eu imagino que quero fazer várias dobras, ok. Fazer aqui uma dobra. Muito bem. Depois quero dobrar ao meio. Vou dobrar ao meio. A seguir, se eu quiser fazer um loop igual deste tamanho, eu tenho que estar a marcar a altura. Porque se eu não o fizer, quando estou a vê-lo de frente, mas quando torcer o arame e o for a pôr noutra posição, já me esqueci dessa distância. Porque o brilho me baralha. Então não é bom para vocês fazerem as coisas a olhómetro. Não funciona na horta. Ok? Mesmo a nível do arco vestibular, vocês vão perceber que se não fizerem num sítio exato, tem que repetir um arco vestibular. Tá bom? Não adianta estarmos a perder tempo. Ou por outra, não se perde tempo quando a gente marca. Não é? Aquilo é microsegundos a marcar. Pronto, já está em cima. Tá ok? Agora, o nosso ponto de contacto, ele não é muito extenso. Só tem entre 1,5 a 2 milímetros de distância um ponto de contacto nos molares. A partir daí nós temos a vertente de palato, não é? Temos este palatozinho aqui lindo e maravilhoso, que é uma depressão. Como o acrílico tem que cobrir aquela área também, e não podemos ter ressaltos, né? Ele tem que ficar uniforme no palato para a língua não andar sempre ali a tropeçar, e porque os inferiores ocluem de maneira a ficar depois aqui por dentro. Pronto. Então, se ficam ali por dentro, nós não podemos fazer grandes ressaltos, porque nesta região aqui alguém vai ocluir. Então, temos que fazer a vertente a descer, mas nós temos que deixar sempre pelo menos 0,5 até o gesso. Que é para quê? Para o arame ficar envolto em acrílico. Tá bom? Então, vamos lá dobrar agora para o palato. É ali que nós acaba o nosso ponto de contacto. Então vamos marcar a primeira depressão, tá bom? E vamos ver se chega. Chega. Já fica um bocadinho levantado. Depois vamos seguir a nossa forma do palato. Vou só cortar aqui o comprimento, tá? Grande demais. Façam-me um favor, todos os cortes que vocês fizerem é para dentro da gaveta. Pode. Vá lá. Pois, às vezes acontece. Pronto, chego aqui, vou virar um bocadinho para dentro. Ok. Sempre a descer. Não façam muita força, vão controlando na mesma, que é para ficar o tal espaço. E a partir daqui, meus amigos, podem usar o 3 pontos. Só para fazer a retenção. Porque a partir daí está dentro do acrílico, portanto, mesmo que fiquem marcas no arame, não faz mal. Okay? E, portanto, vou usar o nosso amiguinho, que é muito fofinho. Vou só cortar um bocadinho mais do comprimento. Habituem-se também, a nossa placa vai ser em ferradura. O que é que eu quero dizer com ferradura? Será esta área aqui. Tá bom? Esta será a nossa área da contenção. Portanto, o nosso araminho terá que ficar um bocadinho aqui. Não é? Pronto. Todos eles ficarão mais ou menos ali inseridos de um lado e do outro. E vamos sempre fazê-los. O primeiro pode ficar a direito,
o segundo, o que está em distal, acompanhar a curvatura. Isto porquê? Se nós temos que acabar o nosso aparelho assim, não é? Fica mais bonito. Se nós ficarmos aqui à direita, o que é que pode acontecer? Se for um palato mais curto atrás, fica demasiado próximo da extremidade. Então, se ele for também curvo, já não nos vai chatear nunca, né? Está lá no seu sítio sugadinho. Habituem-se sempre a pensar assim. Façam o comprimento todos igual, para ficar mais estético. Não quer dizer que às vezes não se tem que fazer patinhas, né? Patinhas mesmo. Ou porque leva aqui um parafuso, no caso dos Schwartz, e às vezes temos que cortar o arco vestibular mais curto de um lado do que o outro, porque a altura do parafuso e a arcada, como o Schwartz é usado para expandir a mandíbula, supostamente temos os dentes apinhados, né? Então às vezes há caninos que estão no palato e fica mais curto, não é? Mas tentamos sempre equilibrar a forma porque fica mais estético. Toda a gente comprou um bonequinho já, não já? O que é que é um bonequinho? Um bonequinho para pôr no aparelho. Ah, sim. Comprou o quê? Boneco. Ah, um boneco, literalmente um boneco. Ah, já. Não, já. Aquela estampazinha. Bom, ainda não precisam esta semana, mas é só para a outra. Estava lá na lista. Vê depois tipo estrelinhas ou... Como é que isto se come? Coraçõezinhos, joaninhas, e Pronto, a partir daqui, tipo, mais ou menos, vamos fazer o tal zigue-zague. Estão a ouvir? Para fazer o zigue-zague, o truque no 3 pontas é segurar a ponta do arame. Tá? Seguram na ponta do arame. Isto porque, se não o fizerem, ele vai andar a rodar na vossa mão. Se ele estiver seguro em 2 partes, que é aqui, na barra, estão a ver como eu estou a segurar o arame? Assim e assim, ok? Então, primeira, não sei se estou fazendo no sítio certo. Não, por acaso não estou, mas não importa. E estão a ver que ele não se está a torcer, ele está a ficar direitinho no mesmo sítio. Ai, é preciso fazer isso. Tá? Este está eu mesmo vejo para lá. dificuldades de fazer um zigue-zague. Eu já percebi, segurar a ponta. Sempre. Vamos lá ver depois na prática. Repare, se eu fizer assim, vão ver o que é que acontece ao vosso arame. Assim, começa a torcer Começa a todo, para torcer. todo o lado. Exatamente. Ok? É para trás, para a frente. Estão a ver como é que ele está a ficar, não é? Depois põe direito é difícil. Devia ter feito o filme. Se vocês segurarem, deixa-me só arranjar aqui uma área para segurar melhor. Se vocês segurarem no arame, ele não roda na vossa mão, ok? Tá bom? O mal do arame é rodar, porque ele é cilíndrico, portanto é fácil, com a gordura das mãos, ele rodar, ok? É a diferença. É o único truque é esse. Vamos à segunda parte, a mesma conversa. Marcar disto daqui de dentro, lá em baixo mesmo, tá? Portanto, entre os dois, okay? É sempre a mesma conversa. Eu estou a ver sempre de palatino para vestibular. E eu marco ali onde acaba as 2 cristas. Okay? É aí o nosso truque, para ele não ficar mais alto que as cristas. Não tem mais... Podes repetir, professor? Posso. Portanto, quando eu marco a marca para dobrar, eu estou a olhá-la de frente e, portanto, ela será marcada entre as 2 cristas ali. Estão a ver? Okay? É ali onde eu vou fazer a marca. E é ali onde é que ela tem que ser dobrada. Se eu ponho o alicate abaixo da marca, que é para ficar a dobra em cima da marca. Porque se fizerem um alicate em cima da marca, onde é que ele vai dobrar? À frente da marca, não é? E nós não queremos isso, nós queremos que ela dobre a nossa marca. Então o alicate tem que ficar abaixo da marca. É sempre essa a regra. Colocam na parte redonda por dentro, desculpem lá, agora não estava a ver, e nós a ver mesmo a barca. E vão fazer logo a primeira dobra. E está lá, está a ver? Está por baixo da nossa dobra. E vão verificar se está aí na direção certa. Está ok? Não está. Então na próxima dobra, o que é que nós fazemos? Retificamos a direção. Seguramos bem com a mão direita, mais para dentro e puxamos um bocadinho mais para dentro. Tá? Nós conseguimos fazer com o arame tudo. Até já alguém que fez o nome aqui, nesta turma. Nós conseguimos fazer tudo com este arame. Está bem? É só uma questão de ter paciência e pensar para onde é que nós queremos que ele vá. Está ok? Pronto. Então vamos lá. Continuemos. E há aqui uns ajustes. Então vamos ajustar. Sempre que nós tivermos que abrir o arame para fora e para dentro, seguramos e sempre uma das mãos tem que segurar bem no objeto que nós queremos alterar.
Não se esqueçam disso. O único truque do arame é esse. Uma das mãos tem sempre mesmo que o segurar com força. E vai uma questão de treinar. Treinar. Não tem segredo nenhum. A horta é muito fácil. Desde que saibam as regras, é sempre treino. Tá bom? Não tem nada que saber. É só umas meia dúzia de regras e seguir as regras. Tá? Vejam que eu estou sempre a confirmar se o arame, né, se ele está assente na área retentiva do dente. Porquê? Temos de ter a certeza que, entretanto, nós não fizemos as coisas mais altas. Porque uma coisa é certa. Não sei, às vezes já me aconteceu, não esperar o tempo suficiente para ser agarrar o arame e ao gesso. E quando o acrílico está na panela, ele puxa-me os arames. Né? Quando eu vou ver, estão ligeiramente afastados. Não é muito, mas é um pouquinho. Portanto, já não tem aquela retenção com a qual eu fiz. Isso acontece com todos os acrílicos. Já há a tensão da polimerização e arrasta um pouco os arames, se não estiverem bem. Se a água também não pode ser muito quente, senão a cera cede. Né? A nossa cera rosa de prótese total, ela está feita para aguentar 45 graus em boca. Né? Quando vai à prova de dentes, tem que aguentar essa temperatura para não largar logo os dentes. Mas é óbvio que se a prótese total que nós inseramos for à prova de dentes, se tiver demasiado tempo em boca, acaba por ceder, porque aquece, fica plástica. Mas a ideia é que ela aguente pelo menos uns 10 minutos em boca sem ficar plástica e começar a largar os dentes. Eu uso quase sempre a cera rosa para prender os arames, porque acho que não se justifica usar cera colante. Quem quer usar cera colante, usa cera colante, não é? Mas desde que a água não ultrapasse os 40 graus, ela vai aguentar os primeiros 5 minutos de polimerização, que são os críticos, não é? É mais isso. Ok? Bom, neste caso aqui eu já dobrei um pouquinho demais, mas vou fazer aqui um loop. E isso convém usarmos as 3 pontas. Temos aqui a barra. E há uma crista, neste caso há uma diferente da outra. Nós temos sempre que dar essa forma também das cristas. Imagina, não é direita, mas a crista é assim. Para nós conseguirmos fazer esta sequência, primeiro nós temos o arame direito. Mas, se nós com 3 pontas lhe dermos aqui um bocadinho de curvatura, né, ele vai acompanhar a crista e depois ali a partir da frente é que continuamos a dobra. É o que eu vou fazer aqui neste caso. Dei um bocadinho de forma só à crista e não é vincar, né? É só mesmo uma forçazinha de nada que fica logo mais curva, sem grandes marcas no arame. Tá? Até conseguir que ele passe de um lado ao outro. E se não chega, voltamos a repetir a força até chegar. Ok? Já lá está. Agora, a partir daqui, vou só dar uma com a mão. E a partir daqui podemos usar os nossos 3 pontas. Está bem? Ok? Vou cortar aqui o comprimento. Volto a repetir. Cortes para dentro da gaveta. Tá? Não é só isso. Vocês, sem querer, podem se furar a vocês próprios um olho ou ao vosso vizinho. Portanto, não há necessidade de se magoarem nem magoar ninguém. É para dentro da gaveta ou do aspirador. Ok? Mesmo se a gaveta às vezes faz ricochete, e já aconteceu, o ano passado ficarem aqui cravados, não é? na bata. Um colega vosso. Mas lembro-me de um colega meu ficar com um arame espetado no olho. Porque bateu na bancada e fez ricochete e foi-lhe parar a uma vista. Vocês têm que ter atenção que isto, quando se corta, tem uma lâmina. Não é? Fica em lâmina. Essa lâmina a uma determinada velocidade é como uma faca. Ok? Então façam o favor de não se magoar. Embora a escola tenha seguro, pá, mas não convém mesmo andar uma semana com um parche no olho a fazer de pirata, que é terrível. Agora já não tem piada, não é? Fora da altura. Vou só tirar esta daqui. Por isso, façam favor, cuidem-se. Cuidem-se agora durante esta aula para não ficarem aleijados. Pronto, está aqui para vocês verem. Ele, quando tem que se segurar, porque a parte palatina é mais pesada, então fica desajustado, certo? Então vá, meus amigos. Até às 10h30 tenho que me apresentar. Até às 10h30. Mas quem tem modelos vai começar a trabalhar já, certo?
Só tenho o inferior. Isto faz no inferior, que até a inferior faz no inferior. Não, temos de Inferior. fazer o superior. Pode treinar no inferior se quiser, não importa. Já foste tomar um bolo? Querem fazer o intervalo agora?